Essa semana, o rei Roberto Carlos completa 80 anos. E a gente vai falar um pouco sobre ele aqui hoje no canal. Porque o Roberto foi muito influenciado pela maior banda de todos os tempos. Então, roda a vinheta, porque é aniversário do rei. Fala aí, galera dos Beatles, vocês estão bom, né? Seguinte, essa semana aniversário do rei, a gente vai citar algumas coisas que o Roberto tem em comum com os Beatles e até mesmo um cover que ele fez dos Beatles. Mas antes também, essa semana é aniversário do nosso editor do canal. Paulo, parabéns, cara. Tamo junto, viu? E espero que você continue aqui no canal, mesmo pegando 90% do AdSense que a gente ganha. Fazer o que, né? Tamo junto, cara. Parabéns. Vamos lá. Para começar, gente, o Roberto, o rei da música brasileira, ele foi muito influenciado pelos Beatles, como todo mundo da época, né? No vídeo passado do A Hard Day's Night, quem não viu, assista, tá bem legal. A gente falou que a música, o rock dos anos 60, era conhecida como Iê, Iê, Iê. E o Roberto era o mais famoso. Depois começou o movimento da Jovem Guarda, onde também o Roberto Carlos era o rei, junto com seus amigos Erasmo Carlos e a Vanderleia. Inclusive, a dupla Erasmo e Roberto são compositores, muito inspirados na dupla Lennon e McCartney. E assim como Lennon e McCartney é a dupla mais famosa da história da música, a dupla Roberto Carlos e Erasmo Carlos é a dupla mais famosa da história do Brasil, a dupla de compositores mais famosa da história do Brasil. Bom, mas eu separei algumas coisas que o Roberto Carlos tem em comum com os Beatles. São muitas, mas eu separei as que eu mais gosto. Então, para começar, vamos voltar no ano de 1966. E o Roberto Carlos iria lançar o seu próximo álbum, que seria o seu próximo álbum do ano. E ele usou a mesma capa do álbum With the Beatles. Tanto a capa do Roberto como a capa dos Beatles são bem legal. E o interessante é uma coisa também, que na época, vários músicos da época, cantores, enfim, eles eram loucos com os instrumentos dos Beatles. E para esse álbum, o Roberto usou a guitarra Rickenbacker do George, de 12 cordas, aquela guitarra bem bonitinha. E o Roberto toca todo o disco com essa guitarra. O Roberto tem uma música bem famosa, talvez um dos rocks mais famosos do Roberto, que é a canção Negro Gato. A canção Negro Gato, ela não foi feita exclusivamente para o Roberto. Na verdade, uma banda chamada Renato e seus Blue Caps, que até vale vídeo pro canal daqui a um tempo, porque o repertório deles, sei lá, 60% é cover dos Beatles. E eles fizeram essa música. Essa música também não é deles. E essa música chama Treacle Cats, que eu até peguei o nome aqui, os compositores chamam Leiber e Stoller. E ela fez muito sucesso no rock americano dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. Mas vocês vão perguntar, tá, Negro Gato é famoso com Roberto, Negro Gato era do Renato e seus Blue Caps, Negro Gato é dessa dupla de compositores americanos, mas o que os Beatles têm com isso? Ah, se você está me perguntando isso, eu acho que vocês não ouviram o Anthology 1, porque uma das faixas do Anthology 1 é a música Treacle Cats, do George Harrison, que George Harrison canta, Paul McCartney faz o backing vocal com John Lennon também, e eu amo essa música Treacle Cats com George. Eu acho que ela até poderia estar em algum dos álbuns, sei lá, no With the Beatles, no Please Please Me, porque a música é muito boa. Então, tanto a música Negro Gato com o Roberto, que ficou até mais famosa do que com o Renato e os Blue Caps, porque, cara, né, tudo que o rei fazia, ele ficava mais famoso no Brasil. Como a música Treacle Cats com George Harrison é muito boa, então cabe a vocês que não, principalmente a Negro Gato eu acho que todo mundo conhece, mas o Treacle Cats com o George, eu acho que ela não é tão popular aqui no Brasil, então vale a pena vocês olharem
no Anthology 1, a música Treacle Cats com o George Harrison. Se a música Treacle Cats é um cover tanto do Roberto como dos Beatles, essa próxima música é um cover só do Roberto de uma música dos Beatles. E talvez seja o cover do Roberto com os Beatles mais famoso que ele já fez, que é a música And I Love Her, que para o seu álbum de 1984 ele fez uma versão simplesmente sensacional, a versão chamada Eu Te Amo. E tem uma versão dela também em espanhol, que é muito legal também. Geralmente o Roberto Carlos fazia uma versão portuguesa e uma versão em espanhol das suas canções, e as duas, claro, faziam muito sucesso, como sempre. E um dado interessante é que em 2015 o Roberto foi até Abbey Road, o lendário estúdio dos Beatles, e gravou And I Love Her, não em português e espanhol, ele gravou em inglês mesmo. E ficou espetacular, a voz do Roberto é fantástica. Então, essa música, tanto o Roberto em português como em espanhol, até mesmo em inglês, é bem legal. Para finalizar, eu achei uma coisa bem interessante na internet, vasculhando sobre Beatles e Roberto Carlos. Olha que interessante, eu achei uma entrevista do Rei no final dos anos 60 com o Silvio Santos, e eles estavam discutindo o possível fim dos Beatles. O Silvio Santos falou assim: tem uma notícia que os Beatles vão acabar, o que você acha? E a gente vai colocar essa entrevista aqui para vocês, e olha só que interessante. O Roberto Carlos demonstra na entrevista que o seu Beatle preferido é o John Lennon. Ele rasga elogios ao John Lennon, e o Silvio Santos faz perguntas se o John Lennon conseguiria seguir a sua carreira, seus Beatles. O Roberto Carlos responde, tá bem legal. O Paulo vai colocar um trechinho aí para vocês. Vão se desunir. E você acredita que se eles se desmancharem, se eles desfizerem o conjunto, a música que eles propagaram será desprestigiada? Não, porque existe John Lennon, né? E John Lennon sempre foi o cérebro dos Beatles. E eu acredito muito em John Lennon. Eu acho ele um cara fora do comum em matéria de inteligência e de vivaldice também. Você que acompanha de perto o trabalho dos Beatles, você acha que se os colegas de John Lennon deixassem, ele poderia formar um outro conjunto tão vitorioso quanto os Beatles? Eu acho que ele nem precisaria de formar um outro conjunto. Ele poderia cantar sozinho, como ele já está fazendo, e conseguir talvez o mesmo sucesso dos Beatles. E John Lennon já está fazendo isso. Inclusive essa última gravação dele, eu soube em Londres que ele foi para o estúdio, casualmente sentou-se ao piano e fez a música em 1 hora, telefonou para os músicos, gravou, daí a 3 horas a música estava pronta, e em 48 horas na rua, o disco vendendo, e em 5 dias em 5º lugar. Então isso é uma prova que John Lennon é realmente um gênio, e a gente não pode negar isso. Você acha que os colegas dependem de John Lennon e não ele dos colegas? Ele depende um pouco dos colegas no sentido do conjunto os Beatles, mas no sentido dele fazer sucesso individualmente, ele não depende dos colegas, não. Bom, gente, para finalizar, eu vou deixar uma dica para vocês que querem aprender mais sobre a carreira do Roberto Carlos, que querem ouvir um papo legal. O nosso amigo e parceiro do canal, Sal, ele tem um canal chamado Pitadas do Sal, inclusive tem uma entrevista dele bem bacana no canal. É um dos caras que mais conhece de Roberto Carlos. Eu acho que no Brasil, acho que ele conhece mais do Roberto Carlos que o próprio Roberto Carlos, junto com um cara que conhece muito de música, um dos caras que mais sabe de rock, de Beatles, que é o Ricardo Pugliali. E inclusive a gente fez uma live sobre a discografia dos Wings no canal do Sal, nós três. Enfim, e tá bem legal. Então, acabando esse vídeo aqui, digita lá, Pitadas do Sal, que você vai e clica na live do Sal com o Ricardo sobre o Roberto Carlos, que tá bem legal. Beleza, galera? Então, um pouco sobre a semelhança e, por que não, o carinho que o rei Roberto Carlos tem com os Beatles, tem com a maior banda de todos os tempos. Galera, claro que vocês vão se inscrever no canal, deixar o seu like, e a gente volta no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!